Olá, segundo aninho! Tudo bem, turminha linda? Como passaram o final de semana? Espero que todos estejam bem, que tenham descansado, aproveitado o momento em família e estejam muito animados para mais uma semana de aula. E para a gente começar na semana bem, vamos ouvir mais uma historinha que é muito legal e que a nossa semana seja uma semana abençoada e de muito aprendizado. Então vamos começar? Hoje nós vamos começar na apostila de língua portuguesa, na página 50. Então olha só, quantas histórias já ouvimos até aqui, não é mesmo? Conhecemos personagens incríveis e por falar nisso, que tal vocês criar um nome próprio para cada personagem da história, o Grande Rabanete? Segundo aninho, não se esqueçam da regrinha. Todos os nomes próprios, tanto de pessoa, como de cidade, como de bichinho, tem que começar com a letra maiúscula. Então, olha só, aqui tem os personagens que participaram da historinha, certo? E ele colocou só o nome porque o único que tinha nome lá na historinha foi o cachorro, que era o Totó. Então, olha só, o nome do cachorro, mesmo que ele é um animalzinho, não é uma pessoa, não importa se é um animal, se é o nome de cidade, se é o nome de uma pessoa, a regrinha que vocês não podem esquecer é essa. Todo nome deve iniciar com a letra maiúscula. A prof fez até alguns exemplos para vocês. Então, olha só. O nome da professora, Danila. Começamos com a letra maiúscula. Aqui nós temos o nome da nossa cidade, onde fica a nossa escola, Nhandeara. Tem que iniciar com a letra maiúscula. Aqui eu coloquei o nome da minha cachorrinha, que é Ursinha. Também tem que iniciar com a letra maiúscula. Então, se é o nome próprio, pode ser de pessoa, de uma cidade, de um estado, um país, ou de algum bichinho, nós devemos, o correto, o certo, é iniciar com a letra maiúscula. Não se esqueçam. Então, aqui vocês vão usar a criatividade de vocês e vão escolher um nome para esses personagens. Qualquer nome. A única regrinha que vocês não podem esquecer é de iniciar com a letra maiúscula. Depois, nós temos aqui a 2. Pedro Coelho é mesmo muito atrapalhado. Leia um pequeno trecho do livro que conta suas aventuras. Então, aqui tem um trechinho, vocês vão ler, mas presta muita atenção de como está escrito esse trechinho. Ops! Há algo muito estranho por aí. Onde foram parar as letras maiúsculas de alguns nomes? Ajude Pedro nessa busca, pintando no trecho acima as palavras que deveriam estar escritas com a letra inicial maiúscula. Então, olha só, tem nomes, Flopsy, Mopsy e Rabo de Algodão, que eram os coelhinhos, estão tudo, olha lá, com letra minúscula. E isso não pode, é erradíssimo. Para ortografia, tá? Ó, nananina não. Então, vocês vão pintar esses nomes para ajudar o Pedro a fazer essa correção. 3. Em quais situações devemos escrever palavras começando, iniciando com letra maiúscula? Então, olha lá, vocês lembram que a prof falou no começo? Sempre que for nome próprio, pode ser de pessoa, de lugar, de bichinho, para começar uma frase, eu tenho que começar com a letra maiúscula. Essa é a maneira correta de escrever. 4. Pedro Coelho tem muitos amigos. Para saber o nome de alguns deles, pinte os quadros com as palavras que devem ser escritas com as letras iniciais maiúsculas. Então, aqui tem várias palavrinhas. Vocês só vão pintar o nome dos amiguinhos do Pedro. E todos esses nomes deveriam começar com letra maiúscula. Então, são os amiguinhos do Pedro. Prestem atenção. E agora chegou aquele momento que a prof adora. A prof vai ler agora para você uma versão diferente da história do Patinho Feio.
Tenho certeza que todo mundo já conhece essa história, mas agora é uma versão bem diferente. Era verão quando nasceu o patinho feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram se tratar de um ovo de peru, que por acaso caíra num ninho de pata. Que pato mais feio, ouvia ele quando sua mãe o levava pelo quintal. As outras aves riam, caçoavam do seu tamanho e tentavam bicá-lo. O patinho feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe também, mas aceitaram a sua companhia, contanto que ele jamais se casasse com uma pata selvagem. O patinho feio não queria se casar. Ele desejava apenas um lugar para ficar e decidiu então partir, aceitando um convite dos gansos que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas antes que o patinho feio alçasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores. E ele se viu só mais uma vez. No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma camponesa e, de novo, foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos e não um patinho desengonçado como ele. Olha a tristeza, gente, que dó! Durante o frio do inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Só que aquele também não se tornaria o seu lar, porque os filhos do camponês não paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximou-se e pela primeira vez olhou para as águas e viu o seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante, lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois, moveu as asas que brilhavam sob o sol e também pela primeira vez sentiu-se feliz. Então, olha que linda essa historinha. O patinho, na verdade, não era feio. Ele só estava no lugar errado, com a família errada. Então, vocês viram como é diferente essa história da prof, essa versão? Esse patinho feio, que na verdade era um cisne, passou por tanta coisa, né, segundo ano. Ele teve tantas emoções, ele teve tristeza, alegria, ele se sentiu muito sozinho, então ele passou pela solidão. Então, olha essa história, quanta coisa esse patinho passou. Agora, na página 55, vocês vão responder as questõezinhas de acordo com essa versãozinha. Na primeira tá assim: sublinhe no texto as palavras cujo significado você não conhece. Então vocês vão lá no textinho, se tiver alguma palavra que você não conhece, não sabe o seu significado, vocês vão pintar, passar o marca-texto e vão procurar no dicionário. O que é? Qual é o significado daquela palavrinha? Logo no começo, a prof vai até falar uma para vocês. Todo mundo sabe o que é caçoavam? Então, se você não sabe, você vai lá no textinho, vai pintar e vai procurar com calma no dicionário e descobrir o seu significado. O que é aquela palavrinha? Combinado? 2. O patinho feio saía com a sua mãe para o quintal, mas era maltratado por todos à sua volta. Por que isso acontecia? É o que a prof falou, ele não era feio, porém, ele estava numa família diferente. Ele era diferente dos outros filhotinhos. O que ele decidiu fazer para resolver essa triste situação? Ele não aguentava mais as pessoas rindo, zombando dele. Então, ele resolveu fugir. E aí começou também a grande aventura desse patinho, né? 3. Desde que saiu de casa, coisas diferentes aconteceram com o patinho feio. Numere, vocês vão colocar números nos quadrinhos abaixo, de acordo com o que aconteceu na história. Então, aqui vocês têm várias passagens
da historinha. Então, vocês vão olhando lá no texto e vão colocando qual dessas passagens aqui aconteceu primeiro. Então, vocês vão colocar o número 1. Depois, qual dessas passagens aconteceu? Coloca o número 2. E assim por diante. Vocês têm 5 passagens aí da historinha. Então, vocês vão enumerar, vão colocar os números. 4. Na história do Patinho Feio, percebemos que a passagem do tempo é feita pela referência às estações do ano. Então, ali fala que foi acontecendo durante o ano, e ele passa pelas estações, que é a primavera, o verão, o outono e o inverno. Desenhe em cada quadro os acontecimentos indicados pelas informações apresentadas nos trechos. Então, olha só. Era verão, olha a primeira, quando nasceu o Patinho Feio. Surgiu de um ovo tão grande que todos pensaram se tratar de um ovo de peru. Então, vocês vão desenhar essa passagem. Não se esqueçam de mostrar que é verão. No final do outono, o Patinho Feio foi parar na casa de uma camponesa. Então, vocês têm que mostrar que ali é outono, que ele chegou na casa de uma camponesa e assim por diante. Então, vocês vão ler os trechinhos embaixo de cada quadradinho e vão desenhar esses trechos. Só não podem esquecer que vocês têm que mostrar qual é a estação do ano, o que está acontecendo ali. Você acredita que essa história se passou em uma semana, um mês ou um ano? Para a gente passar pelas 4 estações, é porque passou o quê? Segundo ano? Um ano, né? Então não se esqueçam, as 4 estações acontecem durante o ano. 5. Ao avistar lindos cisnes que nadavam no rio, o Patinho Feio pela primeira vez olhou para as águas, viu o seu reflexo e descobriu que era um cisne como eles. Descreva com as suas palavras o sentimento do personagem ao fazer essa descoberta. Segundo ano, acho que foi a parte mais bonita, né? Ele finalmente se encontrou, descobriu o que ele realmente era e sentiu a felicidade pela primeira vez. Então, coloca aqui do seu jeitinho. O que você acha? Como ele ficou quando ele fez essa descoberta? 6. Releia o final da história. Depois, moveu as asas que brilhavam sob o sol e também pela primeira vez se sentiu feliz. Nesse momento, por que o Patinho Feio estava feliz? O que aconteceu? Ele se encontrou, né, meus amores? Ele descobriu que ele era um cisne e que tinha muitas aves iguais a ele. E ele era lindo, da maneira dele, com a família dele. É gostoso, né, a gente se encontrar, a gente se sentir bem do ladinho da nossa família, das pessoas que a gente ama e nos ama. Então, foi isso que ele sentiu. Ele se sentiu acolhido, amado. Então, vamos lá, vamos continuar a nossa aulinha, já está encerrando. Aprecie estas imagens feitas por diferentes ilustradores para a história do Patinho Feio. Olha só, essa é da Maria Eugênia, de 2004. Olha só o Patinho Feio. Aqui, Mabel, de 1914. Olha o Patinho Feio, olha como tá as pessoas olhando para ele e julgando o coitado. E aqui é do Rogério, de 1997. Nessas ilustrações, o personagem se parece com o Patinho Feio que você imaginou? É assim que vocês imaginaram que o Patinho Feio é? O que há de semelhante e de diferente nas 3 ilustrações? Nas 3 ilustrações, o que acontece? Aparece um patinho todo desengonçado, feinho, esquisitinho, né? E sempre alguém apontando para ele. Vocês vão circular. Qual dessas 3 ilustrações vocês mais gostaram? Então, circula, dá uma olhadinha nas 3 ilustrações e circula para a prof. Qual ilustração você mais gostou? Turminha, para encerrar essa história do Patinho Feio, vocês vão desenhar aqui na terceira história, olha o ovinho, o Patinho Feio, seu Patinho Feio. Então, como você imagina que é esse Patinho Feio? Desenha aqui dentro, pode colorir, deixar bem bonitinho, tá? E é sua criação. Isso na trilha do leitor, que a gente está montando. Vocês lembram das historinhas? Então, hoje nós vamos fazer aqui a ilustração do seu Patinho Feio. Gatinhos e gatinhas, então a gente está encerrando a nossa aula. Espero que vocês
Gostem, né, das historinhas, porque a prof ama. Para encerrar, eu quero a criação de vocês. Vocês vão reescrever a história do Patinho Feio do seu jeito. Depois que vocês terminarem, eu gostaria que vocês lessem, fizessem um videozinho e postassem lá no grupo. Eu tô sentindo falta de vocês. A prof pede algumas tarefinhas, aí eu fico lá esperando, ansiosa. Vocês acabam esquecendo. Então faça essa historinha, pode ser do seu jeitinho, com as suas palavras, pode mudar um pouquinho. Faça do seu jeito e posta lá no grupo, que a prof vai ficar muito feliz, tá bom? De ouvir a historinha de vocês. Então a gente encerra na página 60 e qualquer dúvida pode chamar a prof, que eu tô aqui para ajudar. Um beijo, meus amores!